E muito boa tarde, está começando o Boletim Legislativo, o nosso telejornal que te deixa atualizado de todos os acontecimentos que marcaram a Câmara de São José dos Campos. E vamos ver como foi a última sessão de Câmara, realizada na tarde da terça-feira. Lembrando que os trabalhos em plenário contaram com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público durante o pinga-fogo. Durante a 75ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos, estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura para que o município realize serviços de manutenção na cidade, como podas de árvore, troca de lâmpadas, limpeza pública, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Já no pinga-fogo, o primeiro orador, o vereador Lino Bispo, se disse apreensivo com a segurança dos alunos nas escolas, a exemplo do atentado cometido por um jovem que invadiu uma escola do estado do Espírito Santo e atirou contra estudantes e professores. Para evitar casos como este, o parlamentar citou um projeto apresentado por ele em tramitação que solicita rondas em todas as escolas da cidade. Também sobre o tema, a vereadora Amélia Naomi pediu solidariedade a todas as vítimas do ataque à escola. Nesse sentido, a vereadora reiterou a necessidade de restringir as políticas de acesso às armas. A parlamentar também apresentou apreensão ao crescimento de movimentos extremistas, como o neonazismo. Outro vereador a usar a tribuna foi Renato Santiago. Ele exibiu um vídeo que mostrou um enorme engarrafamento causado por um alagamento na entrada do bairro Urbanova em função das fortes chuvas. O parlamentar disse estar buscando soluções para evitar outras situações como esta no local. Renato também apontou a fiscalização em obras de infraestrutura. O episódio do alagamento no bairro Urbanova também foi mencionado pelo vereador Dr. José Cláudio, que criticou a demora da prefeitura para resolver o problema. Dr. José Cláudio também cobrou obras de melhorias no local e disse que esse é um pedido antigo. Ainda durante o pinga-fogo, a vereadora Dulce Rita citou os impactos do aquecimento global que tem intensificado as questões climáticas e pediu mais atenção do poder público. Dulce também levantou o tema da saúde e cobrou mais vagas para pacientes que precisam de hemodiálise. Em sua fala, o vereador Fernando Petit apresentou ações de fiscalização na cidade. O parlamentar também informou sobre o plano decenal para o esporte de São José, debatido em uma reunião realizada na Câmara. Nesse sentido, ele citou promessas joseenses para a modalidade do skateball e pediu a construção de uma pista adequada para o esporte. O vereador Marcão da Academia também abordou o tema do esporte e comentou a importância de apoiar o paradesporto. A exemplo, ele citou a terceira mostra de esportes para pessoas com deficiência e pediu mais valorização dessas categorias. Marcão também comentou sobre a Copa Joseense de Futebol Amador. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E trabalhadores da GM de São José dos Campos participaram de audiências de conciliação para tentar resolver de forma amigável processos trabalhistas com a empresa. Esses encontros foram promovidos pelo Tribunal Regional do Trabalho em resposta a um requerimento apresentado pela vereadora Amélia Naomi, que solicitava à Justiça a realização das audiências. Com o pedido atendido, a vereadora espera que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos. O Ivan foi funcionário da GM durante 32 anos e há 3 tenta conciliação com a empresa. Esse processo já faz 3 anos já que está encaminhado, né? Então teve esse chamado, né, da conciliação para a gente tentar chegar aí num acordo, né? Não só para mim, mas também para a empresa, porque no caso já faz 3 anos que está esse processo. Ele acredita que a conciliação é um caminho funcional para ambas as partes. A GM está com bastante processo, não é só o meu não, mas é de muitos. Então, porque a maior parte dos processos são processos de ombro e coluna. São muitas lesões que os trabalhadores dentro da empresa têm. Então, se a GM chamar esse pessoal para fazer um acordo que já está lastrando bastante tempo, seria ótimo. E esse chamado da conciliação foi bom para todos, né? Assim como o Ivan, outros ex-funcionários da GM participaram de uma reunião de conciliação que aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho. O encontro é fruto de um requerimento de autoria da vereadora Amélia Naomi, solicitando a inclusão dos trabalhadores da General Motors nesse processo.
Os trabalhadores da GM, na medida em que saiu a publicação das matérias, me solicitou que também incorporasse a GM. Pedido aprovado pelos 21 vereadores, um requerimento, e o vice-presidente do tribunal acatou. A Câmara Municipal de São José dos Campos, inclusive, sediou uma audiência pública sobre o assunto, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho em julho, intitulada Conciliar é Trabalhar de Mãos Dadas, na tentativa de fortalecer a cultura de conciliação na cidade, fato lembrado pela vereadora Amélia Naomi. E nós esperamos que este programa seja de fato implementado, até porque é muito importante, porque os processos judiciais, eles são longos, porque você tem o direito à defesa, né, a recorrer e tudo mais. Então, a conciliação é uma política, né, nacional e está sendo implantada aqui. E para o desembargador Francisco Giordani, o principal objetivo destas ações, a exemplo das audiências de conciliação com os funcionários da GM, é aproximar o poder judiciário da população. Acredito que sempre que o judiciário pode se aproximar da coletividade é importante, né? Tem até aquela música que diz que a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião, né? O judiciário é do povo. Então o judiciário tem que estar aonde o povo está. Por isso a nossa iniciativa da vice-presidência judicial, vir até o local, até as cidades e conversar com todo mundo e tentar estimular a negociação direta entre as partes, né? E agora a gente muda um pouco de assunto para te convidar para acompanhar as vagas de trabalho disponíveis no PAT. Vamos ver quais são as oportunidades abertas aqui para São José na nossa agenda de serviços? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para agente de cobrança externo, ajudante de cozinha, analista comercial, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar de corte, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, camareira de hotel, empregada doméstica, estágio administrativo, garçom, mecânico automotivo, mecânico de manutenção de guindaste, mecânico diesel, mecânico hidráulico, mecânico linha pesada, motorista de caminhão, motorista entregador, oficial de manutenção, operador de cobrança, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, operador de vendas, padeiro confeiteiro, promotor de vendas, representante comercial, técnico em instrumentação, vendedor externo, vendedor porta a porta e vendedora de loja de moda infantil. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de produção, operador de telemarketing ativo e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a pandemia revelou o grau de defasagem no aprendizado dos estudantes do país e também as barreiras que ainda envolvem o processo de alfabetização. Mas com ou sem a pandemia, o ensino da leitura e escrita tem sido um desafio para o Brasil, que tem mais de 2 milhões de crianças analfabetas. Nesse sentido, neste mês, foi até criada uma data especial para ressaltar a importância da alfabetização, que é um dos pilares para o desenvolvimento social, pilar que ainda enfrenta alguns obstáculos. Durante o mês de novembro, o dia 14, Dia Nacional da Alfabetização, relembra a necessidade da implantação de melhores condições de aprendizagem, uma fase fundamental para o desenvolvimento de crianças, marcando o início de sua jornada como cidadãos de opinião própria e pensamento crítico. E em 2022, o desafio da alfabetização alcançou um novo patamar, já que agora é possível ver com maior clareza as dificuldades deixadas pelo ensino remoto e adaptado durante a pandemia. Hoje nós temos aí a grande dificuldade, o grande elemento que dificulta foi os 2 anos de pandemia, né? Ela não foi sentida da mesma maneira por todos. Nós temos crianças, adolescentes que não tinham acesso,
né, a questão das mídias, que o ajudasse nesse processo de alfabetização, principalmente as crianças que estavam no início, primeiro e segundo ano da educação básica. Então, essas sofreram muito, né? E durante a pandemia da Covid-19, a sociedade enfrentou diversos desafios e a educação também foi afetada. De acordo com dados analisados pela ONG Todos pela Educação, crianças entre 6 e 7 anos que não sabiam ler e escrever aumentaram em 66%. Em São José dos Campos, algumas ações foram pensadas para que as crianças não fossem prejudicadas durante o processo da alfabetização. O programa Recupera, por exemplo, iniciativa lançada em 2021, tem como objetivo recuperar o atraso nos anos iniciais do ensino fundamental. O programa Recupera nasceu aí da necessidade da gente trabalhar a recomposição da aprendizagem das crianças em função desse período pandêmico que a gente viveu, né, as crianças em aula remotas, e foram aí acumulando muitas defasagens de aprendizagem. Então, ele nasceu ano passado, foi criado por meio de uma lei, e depois nós instituímos uma portaria que vinha com ela todas as ações pedagógicas para trabalhar essa recomposição da aprendizagem com os alunos de 1º ao 9º ano. Para a vereadora Juliana Fraga, membro da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara Municipal de São José dos Campos, é preciso olhar para a educação de uma forma integral. O poder público precisa garantir que alunos tenham, além de ensino de qualidade, também uma estrutura que garanta que as crianças consigam se desenvolver de forma plena. É questão de saúde, né? A questão da própria sala, atividades, enfim, a gente esbarra muito na questão de saúde. Inclusive, nós temos projeto de lei, nós já discutimos aqui, até aprovamos alguns, que da importância da criança, principalmente no primeiro ano de alfabetização, ela passar por um fonoaudiólogo, por um oftalmo, porque isso tudo atrapalha na alfabetização. Ela pode ter complicações, além de outras questões cognitivas. Agora, dentro da sala de aula, a professora, tendo o apoio, tendo o respaldo da educação, com certeza ela vai preparar a melhor aula possível para que essa criança seja alfabetizada. Para Francoise Fernandes, assistente técnico-pedagógico da Prefeitura de São José dos Campos, o trabalho precisa ser preventivo e inclusivo. A gente acredita e investe muito nesse período, porque a gente acredita que inserir os meninos nesse mundo letrado é extremamente importante para que eles possam prosseguir os estudos e as atividades na área acadêmica, né? Então, o menino, quando não lê e não escreve convencionalmente, ele fica fora do mundo. Então, a gente tem aí um trabalho preventivo grandioso, né? Começando, como eu falei, na educação infantil, em função aí da gente acreditar na importância desse trabalho para o prosseguimento dos estudos dos alunos. A alfabetização é um período fundamental para a trajetória de aprendizado de uma criança, pois saber ler e escrever é a base para a continuidade do ensino em suas diferentes áreas de conhecimento e também peça-chave para a formação de um cidadão capaz de se perceber na sociedade de forma crítica e evoluir. Eu acho que o grande desafio da alfabetização está em atender as necessidades das crianças, que são muito individuais. A gente aprende de maneira muito diferente um do outro, né? E na época que a gente estudou, era tudo colocado no mesmo pacote. Hoje não, né? As crianças aprendem de maneira diferente, elas trazem de casa muitos saberes diferenciados. Isso tem a ver com a realidade da escola, do contexto em que ela está inserida, né? Então, eu acho que o desafio grandioso é trazer para o professor esse conhecimento específico, né, e atender a necessidade individual de cada criança a partir do conhecimento que ela já traz de casa. E agora a gente confere a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também amanhã. A tarde desta quarta-feira se mantém ensolarada, mas pode chover até o fim do dia. A máxima é de 27 graus, com mínima de 16. A quinta-feira também será de sol, com grande possibilidade de chuva. A máxima será de 29 graus, com mínima de 18. Então é isso, a gente fica por aqui com o boletim desta quarta. Uma ótima tarde a todos e amanhã estamos de volta. Até lá, um abraço.